Bom dia novamente a todas e a todos. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Hoje eu quero trazer nesta tribuna algumas demandas que a gente vem acompanhando nesses últimos dias, que tratam principalmente de agravamentos que se dão devido a essas fortes chuvas que a gente teve, a esse evento extremo que assolou o nosso estado. A gente sabe que a área rural da nossa cidade, ela foi muito atingida, mas a área urbana de Caxias do Sul, ela também foi atingida em diversos pontos, e é sobre esses pontos, na verdade, alguns desses pontos, alguns exemplos que eu quero trazer aqui hoje, para que a gente possa olhar com atenção para essas demandas. Boa parte dessas demandas a gente já levou através de ofícios para Defesa Civil, para a Secretaria de Meio Ambiente, para os bombeiros. Eu também estive reunindo com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Urbanismo, tudo na intenção que a gente consiga ter os melhores encaminhamentos possíveis para essas demandas que são tão urgentes, para essas famílias que infelizmente incorrem risco de perderem suas residências. Eu quero trazer aqui o primeiro exemplo, que é em relação ao bairro Matioda. Eu já peço para que seja posto a primeira imagem aqui, para que a gente consiga falar observando. A gente vê que desbarrancou um barranco, e esse barranco ele desbarrancou sobre a casa. A gente trata do desbarrancamento de áreas do interior e por vezes acaba por esquecer dos desbarrancamentos que estão acontecendo na área urbana da nossa cidade e que infelizmente estão atingindo muitas casas. Essa casa, por exemplo, ela foi atingida, e essa casa ela está localizada neste mesmo local há mais de 100 anos. A moradora que atualmente mora nesta casa mora aí há mais de 50 anos. E atualmente ela não está podendo residir na sua casa, pois a estrutura da sua casa foi comprometida. E isso é algo muito grave. A Defesa Civil esteve lá, mas infelizmente não foi conseguido dar algum encaminhamento para esta demanda. Então a gente precisa ter um olhar atento. E eu quero trazer mais outro fator para essa questão. Quero mostrar um vídeo que mostra a quantidade de chuva que está descendo nessa mesma localidade, que foi um dos motivos que levou a esse desbarrancamento. A gente consegue ver quão forte está descendo a chuva por entre as casas. E essa chuva, ela também está invadindo as residências, fazendo com que as pessoas tenham a perda de móveis, a perda de seus bens. E para finalizar, e para a gente conseguir entender a gravidade desta demanda, eu quero mostrar a imagem do mapa. Neste mapa, a gente consegue ver toda essa área verde que demonstra o tamanho deste barranco. Ele não é um barranco pequeno, ele é um barranco muito grande, que se ele desbarrancar todo, ele irá soterrar todas as casas que tem ali naquela região. Então isso é algo muito perigoso, que precisa ser olhado com muita atenção por nós e pelo poder público. Já lhe concedo, vereador. E eu quero que vocês observem aquele loteamento que tem um pouco ali acima. Aquele ponto vermelho é a casa que nós estávamos observando, que é a casa onde desbarrancou e a casa onde estava descendo de forma muito forte a água. E aquela parte ali de cima onde tem o loteamento é o loteamento Vila Gaudí. Os moradores, como eu disse, que moram ali há mais de 50 anos, relatam que nunca houve desbarrancamento e nunca desceu com tanta força a chuva naquela região.
e que após o início da construção da obra deste loteamento, principalmente depois que foi realizado a pavimentação deste loteamento, foi quando começou a descer com mais força a água. Mais especificamente, principalmente nesta última chuva, nestas chuvas que nós estamos passando. Então, a gente precisa olhar com atenção. Eu levei isso para a Secretaria de Urbanismo, nós ainda não temos o retorno para entender quais estão sendo as medidas tomadas por esse loteamento, para entender o que eles estão fazendo em relação à canalização da água, porque a água está descendo pelaquela área verde, está fazendo com que desbarranque sobre as casas do bairro Matioda. Então, o Vila Gaudí é em cima, desce a água por causa da pavimentação, faz desbarrancar e desbarranque sobre as casas de baixo. Então, um loteamento está prejudicando outro loteamento. Então, a gente precisa olhar com um olhar atento para essa questão. Seu à parte, vereador Bressan. Obrigado pela parte, vereadora Estela, e gostaria de me somar, vereadora Estela, porque eu estou na mesma situação. Eu levei essa situação também lá pro urbanismo, e é bom que vários vereadores, né, são chamados e a gente tenta encaminhar da melhor forma possível, e eu também não tive uma resposta concreta até agora, porque foi bem esse relato mesmo. Este barranco aí, para quem não conhece, é um peral, vamos dizer, é muito alto. Deve ter 30, 40 metros de altura, mais ou menos. O loteamento Matioda está lá há mais de 60 anos. Nunca antes tinha acontecido toda esta água de descer, trazendo pedras, enfim, interditou uma casa. Tem a minha amiga Vera e a filha dela, que é a Marina, que moram ali. Eu estive lá pessoalmente. São muitas pedras, tem que pegar uma máquina para conseguir limpar, sabe, os terrenos, que fora aquela casa ali que a senhora filmou que está interditada, tem as outras laterais ali, e são diversas, porque elas ficam na encosta deste barranco. E realmente este loteamento, que é o Vila Gaudí, que fica lá em cima, ele acaba colocando toda a sua drenagem para essa área verde que está ali. Mas essa área verde não é plana. Para quem foi lá, ela é muito íngreme, ela deve ter 30, 40 metros de altura. E ela está descendo toda dentro deste mato, desse morro, e está danificando lá embaixo as casas, como a senhora disse, que já estão lá há mais de 60 anos. Então a gente espera, porque eu já também vi por umas fotos que o prefeito esteve lá visitando, nós queremos uma posição. Porque as famílias estão desesperadas lá e cada chuva que dá, elas estão com medo, né, do que pode vir. Então me somo aqui a este pedido, tá? Porque também já levei, mas me somo que tem uma resposta para a gente poder passar para aquelas famílias que estão angustiadas nesse momento, e acredito que é só resolver a drenagem lá em cima que vai resolver o problema, porque eles estão lá e historicamente nunca aconteceu. Obrigado, vereador. Exatamente, vereador. É muito importante saber que tem mais alguém que também tem conhecimento sobre essa área, para saber quão íngreme é esse barranco, a extensão que ele tem. Eu acho que o mapa nos mostra que ele não é um barranco pequeno. Se ele desbarrancar por completo, ele irá soterrar muitas casas. Ali mora muitos idosos que não irão conseguir sair de suas casas, então a gente tem muito receio, os moradores estão com muito medo, então a gente precisa de fato que haja uma solução. Não houve ainda a limpeza deste local, não houve de fato a resposta por parte do urbanismo, só houve, a única resposta que eu tive é que há a liberação desta obra da urbanizadora, que a urbanizadora tem a liberação para operar ali no Vila Gaudí. Mas a gente não tem outro esclarecimento sobre como eles estão fazendo a drenagem daquele local. E é justamente isso que a gente precisa saber. Já peço uma declaração de líder. Em declaração de líder, segue na tribuna a vereadora Estela Balardim, bancada do PT. Agora eu quero trazer um exemplo, a questão do 1º de maio. O bairro 1º de maio, ele teve diversas casas que também sofreram com o alagamento
alagamento das chuvas, pela questão das ruas serem baixas, a água entrou em diversas casas, mas o principal do bairro 1º de Maio que eu quero trazer aqui é a questão dos tremores de terra, que assustaram muitos moradores no dia que ocorreu aqui na cidade. Ouvir o relato dos moradores sobre aquela noite é algo desesperador. Eles relatam que quando o tremor de terra começou, cerca de 2, 3 horas da madrugada daquele dia, os moradores que estavam em suas camas começaram a sentir e começaram a ficar com medo, então começaram a sair de dentro das suas residências. E na rua começou a se espalhar aquele pavor. E eram crianças chorando, e eram cachorros, gatos sendo segurados pelos seus donos, e pessoas tendo que buscar carros e caronas para sair de dentro das suas residências. A gente sabe a dificuldade que é de um motorista de aplicativo ir até aquele local, principalmente no horário da meia-noite. Muitos moradores não têm um meio de locomoção, então não conseguiram sair das suas residências, tiveram que ficar ali tendo aquele medo, então não conseguiram dormir e ainda não conseguem. A gente foi até lá nessa sexta-feira que passou e eles relatam que desde o dia do tremor de terra eles ainda não estão conseguindo dormir. A gente falou com o presidente do bairro, que disse que entrou em contato com a Defesa Civil no dia 13 de maio. E neste mesmo dia, a Defesa Civil alegou que iria até o bairro. Porém, esta visita ainda não aconteceu. E eu quero trazer 2 fotos aqui que exemplificam diversas outras casas que a gente foi, que demonstram as rachaduras que ocorreram nas casas. Essa casa, por exemplo, a gente entrou nessa residência, todos os móveis eletrodomésticos, o quarto da criança, do bebê de 1 ano, tá tudo deixado para trás. A família tá com medo que essa casa seja assaltada, que o micro-ondas, que a geladeira, que tudo seja roubado, mas porém eles não têm segurança para ficar dentro da sua residência. Eles não conseguem se sentir seguros para continuar ali. E de fato, quando eu fui entrar, que eu tive que passar por baixo dessa parte do telhado, eu também não me senti segura. Eu também fiquei com medo que esse tronco que estava ali para firmar essa rachadura, por algum motivo se locomovesse e aquilo ali caísse sobre mim. E é esse medo que os moradores estão passando. A outra rachadura na foto, ela parece um pouco menor, mas se a gente, estando lá, observa, a gente consegue ver que dá para ver de dentro para fora da casa. Então, já fez uma abertura que inclusive faz com que entre vento dentro da casa, num período de tanto frio. Então, essas famílias estão com medo da estrutura das suas casas estar comprometida. E, infelizmente, elas ainda não receberam a vistoria da Defesa Civil. Então, trazer esse assunto aqui na tribuna hoje é justamente para fazer esse pedido, esse apelo à Defesa Civil, que vá até o 1º de maio, o bairro 1º de Maio. E lá, infelizmente, não é em uma casa especificamente que precisa ser realizada a vistoria. Lá, o bairro inteiro praticamente foi comprometido. A gente passou sexta-feira inteira lá no 1º de Maio. E a gente não conseguiu ir em nem metade das casas por tamanha a necessidade e o comprometimento que ficou a questão da estrutura dessas casas. Porém, nós não somos técnicos. É preciso uma visita técnica de pessoas que entendam desse assunto para conseguir tranquilizar a população. Seu à parte, vereadora Rose. Obrigada, vereadora Estela. Acho muito importante trazer esse tema. Também quero contribuir, mas em outro momento, para não tomar seu tempo agora.
mas tem muitas casas espalhadas, isoladas, inclusive na cidade, com essa situação. No caso do 1º de maio, pelo que foi falado aqui, não é tão isolado assim, mas sexta-feira teve casas com problema lá no Rio Branco. E agora eu vou só salientar uma em específico, que eu acho que nós estamos falando há tempo e que o poder público não tem tido tempo, tá bem difícil, né? Não tem tido tempo ou não tem tido a oportunidade de ir, que é ali na Oscar Serafini. A situação continua a mesma lá no Arcobaleno, só que no site da prefeitura saiu que ocorreu diversas obras de manutenção da rede de drenagem em vários pontos da cidade. E coloca aqui a Oscar Serafini. E no mesmo dia, no mesmo momento, uma das proprietárias das 3 casas que foram perdidas lá me mandou isso, que continua igual. E outra situação também de um caso ali no Cinquentenário 2, não é nenhum beco, não é nada. Faz uma semana que eu pedi para cobrirem, porque quebrou as telhas, e a Secretaria de Habitação me mandou ontem, uma semana depois, que não achou o local, que a equipe foi lá e não achou o local. Só que de 560, que era o número, eles foram no 580 e não foram do lado. Então, assim, eu acho que isso é muito grave. Veio toda essa chuva, eu passei na segunda, já estava tranquila que fossem lá cobrar, que é uma situação específica de um senhor de 74 anos, PCD, que mora sozinho. Então, nós precisamos realmente fazer com que o município e a Defesa Civil vejam essas casas, inclusive para trabalhar a questão do benefício do governo federal, e que essas casas também sejam cadastradas no site da prefeitura. Obrigada, vereador. Muito obrigado. Agora, para finalizar, eu gostaria de mostrar um vídeo que trata do bairro Beltrão de Queiroz. Beltrão de Queiroz, né, é uma demanda antiga da comunidade, presidente Moraes, pessoal no Mosaico da Quebrada. Secretaria de Obras, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, deve iniciar na próxima semana uma ação, né, de retirada de toda essa questão de árvores e vegetação nesse local, uma melhoria especial, não só para essa área, mas também para a área de baixo aqui, que era Cristóforo Randon, uma demanda antiga, como eu bem disse, da comunidade, mas que é uma determinação também do prefeito Adiló, a fim de dar melhorias para esse local, tirar toda a questão de segurança das casas que estão construídas logo acima, que a Secretaria de Obras, através do secretário Solete, está se dedicando exclusivamente para se solucionar esse problema histórico e uma demanda da comunidade aqui do Beltrão de Queiroz, ao lado do Campo do Caxias. 21 de dezembro de 2023. Bom, gente, esse vídeo que nós acabamos de ver, ele foi publicado no dia 21 de dezembro de 2023. Porém, ele foi gravado com antecedência. Como vocês conseguem ouvir no vídeo, uma semana após a gravação desse vídeo, ia ser iniciada as obras de limpeza do local. Porém, nesta data, no dia 21 de dezembro de 2023, desbarrancou pedras em cima de uma residência, quase em cima da cama de um morador. Esse morador teve os fios da sua casa comprometidos, ele foi tomar banho, ele acabou falecendo. O laudo diz que foi por infarto. O morador desta casa faleceu. Esse problema ele não foi resolvido. A gente já está em junho. É o muro da Cristóforo Randon, para quem conhece aquela localidade. Os moradores alegam que já estão ouvindo barulho naquele muro. Já que está acabando o meu tempo, é importante a gente observar que lá já está oco embaixo das moradias. O muro já está tão próximo da casa que uma casinha de cachorro já caiu, deixando o cachorro pendurado e o cachorro faleceu. A situação está grave, podendo cair diversas casas se aquele muro cair, se aquele barranco cair.
E a gente já teve a promessa de mais de um secretário que aquela situação iria ser resolvida. E é por isso que eu trago o vídeo. Não é algo que eu gosto de fazer, não é uma postura que eu gosto de ter, mas é que se a gente tem registro, se a gente tem a promessa, é importante a gente mostrar, para que a população veja que às vezes não é só a gente que diz, não é a nossa palavra da boca para fora. São eles mesmos que falam e é importante que a gente cobre, então que a palavra dita seja cumprida. Muito obrigado. Declaração de líder, bancada do PSD na tribuna.